Estamos de volta nesses episódios de A Bíblia para você. Estamos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu, pastor Diogo, pastor Jefferson, pastor Leonardo, vamos caminhar aí nessa tão importante carta do apóstolo Paulo à igreja nessa cidade de Filipos. No episódio anterior eu tive o privilégio de dar introdução sobre como é que funcionava essa cidade, Filipos, qual a importância dela, como é que se desdobrou o início dessa igreja tão importante, que nos primeiros versículos o apóstolo Paulo fala da sua importância na sua própria vida, como que ele trazia aqueles irmãos na fé em seu coração. Ele fala que ele recordava dessas situações, que ele os trazia no coração e na memória. Ele fala do carinho, do amor, da saudade. Ele usa essa palavra saudade que ele tinha daqueles irmãos da igreja em Filipos. Bom, a gente tem que fazer uma breve recapitulação. Primeiro que nós estamos aqui não na expectativa de passar todas as lições que essa carta pode nos trazer, porque poderíamos passar aqui meses estudando as importantes lições do apóstolo Paulo para o nosso coração. É importante que você entenda que isso aqui é apenas um pontapé, um inicial para que você possa se aprofundar ainda mais na carta aos Filipenses, nas Escrituras. Então, que você tenha a sua Bíblia ao seu lado, um bloco de notas para que você faça essas anotações e que também, ao ler as Escrituras, você também possa trazer ao seu coração aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus vai trazer como revelação à sua vida. Bom, lembrando que nós vimos aqui em Filipenses capítulo 1 até o versículo 11 e lembramos aqui um pouquinho da história, de como foi fundada essa igreja. Lembrando que Filipos era uma cidade muito importante, tinha ouro, tinha prata. Filipos também era uma rota comercial muito importante ali, tanto é que o Império Romano, ao conquistar Filipos, a torna colônia romana, e nós entendemos um pouquinho sobre isso, que ali eram direcionados os soldados romanos veteranos, aqueles que já estavam aposentando da guerra, usavam Filipos como sua cidade. E ali havia muita essa ideia, dessa tradição, desse orgulho de ser, mesmo sendo colônia, mas ser romano. Então, tanto é que você vai entender lá em Atos, quando Paulo conquista os primeiros discípulos dessa igreja, nós vimos ali Lídia, vimos aquela mulher, aquela jovem escrava, vimos o carcereiro, que eles são acusados de trazer costumes dos quais eles não estavam acostumados. Nós somos cidadãos romanos, esses homens trazem costumes estranhos para nós. Mas a gente vê que tanto no caso de Lídia, essa mulher que era empresária, ela é conquistada, ou seja, o evangelho alcança todas as classes sociais. Nós vemos no caso daquela jovem escrava de um espírito possesso, de que o evangelho alcança e rompe todas as barreiras, mesmo as barreiras da indiferença do coração do ser humano, porque essa mulher, essa jovem era escrava e dava lucros, e quando ela liberta, aqueles homens perdem a fonte de lucro e não perdem uma pessoa, eles não se incomodavam pela pessoa daquela jovem, mas pela fonte de lucro que ela gerava. E depois vem o carcereiro, que era um cidadão romano ali e também é alcançado pelo evangelho, daquele milagre, algo extraordinário que Deus faz na vida de Paulo e Silas naquela prisão. Bom, nós vemos ali uma mulher, Lídia, da alta classe social, uma escrava da classe mais baixa e o carcereiro, que era a classe média, ou seja, é o evangelho alcançando todas as classes sociais de uma sociedade, ou seja, o evangelho está para todos e é para todos. É muito importante entendermos isso. Muitas pessoas hoje em dia pensam na minoria, na classe mais marginalizada. O evangelho não é só para eles, é para eles também. O evangelho é para o culto e para a pessoa que não teve acesso à educação, o evangelho é para os ricos e para os pobres, o evangelho é para todos. E Filipos, essa igreja em Filipos, mostra que a igreja alcança todas as classes sociais e os faz sentarem juntos. Nós terminamos o vídeo passado imaginando como é que seria essa igreja. Paulo chegando a essa igreja com Lídia sentado do lado dessa jovem escrava, que seu nome não é mencionado, e do lado do carcereiro e toda a sua família. Pessoas de diferentes classes sociais, diferentes experiências de vida, diferentes conversões, mas sentados juntos porque adoravam e glorificavam a Deus. Imagina o poder que essa igreja tinha no seu testemunho e no seu alcance na sociedade. Por isso, Paulo fala da saudade que tinha. Bom, nesse dia de hoje, nessa próximo estudo, nós vamos aí para essa segunda parte do livro, que vai a partir do versículo 12. E temos aí alguns versículos, eu não vou ter tempo de ler até o versículo 30, que é o final do capítulo 1. Eu espero dar as principais lições agora do versículo 12 até o versículo 30 de Filipenses capítulo 1. Então eu espero que você leia com antecedência esse texto para nos ajudar. Bom, ele vai falar ali no versículo 12, que ele fala: quero certificar-vos
de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Que coisas? Paulo se encontra preso. Paulo se encontra sem a sua liberdade foi cerceada, mas ele fala, mesmo com a perseguição dele, eu quero me certificar de que tem progredido, o evangelho tem progredido. Ele continua no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha só, Paulo ele tinha sua liberdade cerceada, ele pôde alugar uma casa, ele pôde ficar preso, mas segundo cuidado pela guarda romana, até ser julgado. Nós sabemos que essa guarda pretoriana, ela se revezava. Então, aqueles anos que Paulo ficou preso, certamente ele teve a companhia de vários soldados romanos. Ou seja, imagine só esse soldado romano na companhia do apóstolo Paulo. Paulo não perdia as oportunidades. Paulo pregava o evangelho. Então, eu fico a imaginar todos aqueles soldados na presença de Paulo, juntamente com Paulo, e na verdade eles não estavam sendo cuidados, não estavam cuidando de Paulo. Na verdade, Deus estava tendo uma misericórdia do coração desses soldados para que Paulo pudesse pregar o evangelho a eles. Eu imagino eles ouvindo essas histórias, eu imagino eles vendo Paulo atendendo as pessoas que vinham visitar Paulo, procurando orientação, os discípulos de Paulo, as conversas de Paulo sobre o evangelho. Eu imagino que muitos desses guardas foram alcançados pelo evangelho. Por isso que ele fala, conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E ele vai no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. É muito importante porque notar aqui que no versículo 12 que nós lemos, ele fala sobre o progresso no evangelho. Essa palavra progresso, ela vem do grego original, do procope. Procope. Daí tem as outras versões aqui, mas procope é esse avanço ilimitado. Ou seja, nada pode segurar. É como se você visualizasse a segunda imagem. Imagine um grande trator que entra numa mata, arrancando o toco e as raízes de todas as árvores que vem pela frente, abrindo aquela mata fechada numa trilha. Ele considera que o evangelho é isso, o evangelho não tem barreiras, o evangelho rompe as barreiras. E ele está falando isso pela experiência que ele teve. Ele está falando por uma igreja que tem Lídia, que tem essa jovem escrava, que tem um carcereiro. Ele fala, existe um procope, existe um avanço, existe um progresso. Isso ensina a mim e a você, mais uma vez, que o evangelho rompe barreiras, o evangelho rompe, ele abre e rompe os obstáculos que podem haver na frente. Por isso que ele fala desse termo particular. Também esse termo fala de um exército, olha só, ele se remete a um exército. Como assim? Exército. É o avanço de um exército, ele vai conquistando as terras inimigas, ele vai avançando sem ninguém conseguir segurá-lo. Esse avanço particular de um exército, de uma expedição, de um império. Ele está falando de uma cidade que entendia o que era um avanço de um império, de um exército romano. Ele fala que o evangelho tem esse poder de avançar numa expedição, de ir conquistando terras inimigas. Ou seja, ele está vislumbrando a igreja aos Filipenses e Filipos, a igreja de Cristo em Filipos, que o evangelho ele vai crescer, ele vai se expandir a partir de Filipos. Filipos era uma cidade muito importante, como eu disse ali, na rota comercial, nas ligações entre as regiões ali. Ou seja, ele está falando assim, vocês estão numa área estratégica para pregar o evangelho. A minha pergunta para mim e para você, em qual momento estratégico estamos encaixados para divulgar o evangelho? Onde você trabalha? Onde você estuda? A família da qual você pertence? Quem é você? O alcance que você tem, né? A influência que você tem na sociedade? Assim, nós podemos formular várias perguntas para trazer isso aqui numa realidade para a nossa vida. Qual é o avanço que eu e você temos como responsabilidade? Será que temos entendido isso? Ou temos nos aquietado? Temos nos silenciado? Porque a sociedade quer silenciar a nossa voz. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, olha, a sua religião você exerce no seu privado. Aqui na esfera da sociedade, na esfera pública, atenha-se ao silêncio, cale-se, porque aqui não cabe religião. Não tem como, porque a religião não é algo que eu falo,
é algo que eu vivo. A religião não é algo que eu sei, é algo que eu sou. Portanto, não tem como eu me chegar numa esfera pública, seja na política, seja na música, seja na cultura, em tantas outras áreas, sem trazer o que eu sou. Não tem como eu desassociar o que eu sou do que eu vou fazer, ou seja, o que eu faço, seja escrever uma canção, seja escrever um livro, seja escrever um poema, seja trabalhar numa construção civil, seja numa advocacia, assim por diante, onde você trabalha, não tem como você tirar quem você é, porque você é um cristão, você segue a Cristo, ou seja, nosso trabalho, nas funções que exercemos na sociedade, certamente eu e você vamos levar quem somos, Cristo. Então não tem como eu tirar dessa fórmula Cristo. E eu tenho que lembrar que como um exército que avança, eu tenho um progresso que vai ser executado pelo Evangelho. É isso que ele fala aqui, existe um avanço. Essa é a situação do apóstolo Paulo, pregando o Evangelho aos guardas. Como eu disse, eu imagino aqueles guardas cuidando de Paulo, Paulo pregando o Evangelho e o Evangelho avançando, até mesmo dentro da guarda pretoriana, dentro do grande império romano. Paulo consegue levar o Evangelho porque ele entendia que o Evangelho é poder de Deus para aqueles que são salvos. E ele continua dizendo, no versículo 18 agora, eu vou pular um pouquinho, ele fala, primeiro no versículo 14, eu já li, né, a maioria dos irmãos estimulados do Senhor por minhas algemas, ou seja, existe um estímulo do Senhor, mas eu quero pular para o versículo 18 que ele fala, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ele fala de dois grupos. Um grupo que pregava o Evangelho por discórdia, outro por entendimento real do que é o Evangelho. Ele fala que um grupo pregava o Evangelho para trazer ainda mais dores ao apóstolo Paulo. Quem sabe esse grupo era um grupo dissidente, que apesar disso pregava o Evangelho, mas pregava por discórdia, pregava por inveja, querendo mostrar para Paulo que eles poderiam fazer coisas sem ele, assim por diante. Mas isso não atinge o coração de Paulo. Paulo diz, olha, pouco importa. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Pouco importa se as pessoas querem me ferir, se as pessoas querem trazer um peso para mim, porque Paulo não era a estrela, Paulo não era o centro. Nós já vimos isso. A estrela, o centro era Jesus, até mesmo para a vida de Paulo. Você tem que recapitular um pouquinho a história de Paulo. Quando ele estava indo para Damasco, era conhecido como Saulo ainda, ele não tinha entendido o Evangelho como um todo, e ele levava lá cartas para aprisionar os do caminho, os irmãos da igreja. E ali naquele caminho, Deus mostra para ele quem realmente é o centro, quem realmente deveria ser a estrela, é Jesus Cristo. Então Jesus se apresenta para ele e Saulo ali tem uma mudança, uma conversão de vida e ele muda toda a sua estratégia, ele sai do centro, Jesus começa a brilhar e o grande apóstolo Paulo se levanta como um grande plantador de igreja. Então para ele, pouco importa, ele fala, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então aqueles que pensavam trazer algum incômodo para ele, por pregar o Evangelho por inveja, por porfia, assim por diante, como diz o texto aqui, ele fala, não, isso me traz regozijo, isso não me incomoda, eu me alegro, isso reverte em alegria para mim. Então, eu tenho duas perguntas aqui para que a gente possa refletir. Primeiro, será que as circunstâncias que passamos têm estimulado outros a seguirem a Cristo também? Ou, na verdade, nossa reação a tal situação tem trazido desencorajamento aos outros? Vamos ver, o apóstolo Paulo estava preso e ele fala, para mim, eu me regozijo em saber que o Evangelho está sendo pregado. Que as minhas dificuldades, as minhas algemas sejam estímulo para os outros. Se as nossas dificuldades têm sido estímulo ou se as nossas dificuldades têm sido desencorajamento. Isso depende da nossa reação com relação a elas. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo, preso, se fosse o outro teor a carta, se ele estivesse murmurando, irmãos, me esqueceram, estou aqui injustiçado, tenho sofrido, orem por mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas olha, eu estou muito triste, eu tenho muitas dificuldades, eu estou vendo as pessoas fazerem isso, não se lembram de citar meus nomes nas pregações, lembra-se de mim, da minha história aí, nessa igreja, naquela igreja, eu estou sentindo aqui. E se ele fosse desse jeito, provavelmente ele não serviria de estímulo, mas sim de desencorajamento. Sabe que muitas vezes nós, ao olharmos a situação em que vivemos, as nossas algemas podem ser não nos nossos braços, mas no nosso coração, as situações que vivemos, as dificuldades que vivemos. Quantos de nós passamos por dificuldades emocionais? Quantos de nós passamos dificuldades financeiras que têm abalado famílias e muito mais? Quantos de nós passamos dificuldades até físicas?
Quem sabe você está enfrentando uma enfermidade, ou você mesmo, ou alguém da sua família que você ama muito. Mas muitas vezes, ao invés de servir de estímulo, as pessoas olharem para nós e falar assim, ele enfrenta uma dificuldade. Ele não é negacionista, ele sabe que está preso, ele sabe que está passando por uma enfermidade, ele sabe que ele está abalado emocionalmente, mas mesmo assim eu vejo nele um estímulo, eu vejo nele algo que Deus pode fazer, eu vejo nesse homem, nessa mulher, fé, confiança, certeza de que Deus vai agir de alguma forma. É isso que as pessoas viam em Paulo. Então servia de estímulo. Olhemos para nós mesmos, vamos ver se a nossa vida serve de estímulo ou para desencorajamento. Segunda pergunta, será que trabalhamos por interesse? Ele fala aqui, né? Alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Como é que eu tenho servido ao Senhor? Muitas pessoas às vezes servem ao reino de Deus, à igreja local, ao ministério no qual estamos envolvidos, apenas por pressão, por discórdia, mas não de coração. Eu e você temos que analisar o que nós temos feito, porque Deus não vê as ações, Ele vê o coração. Deus vê a intenção que está por trás de cada ação no nosso coração. A gente pode até enganar as pessoas, mas nunca vamos enganar a Deus. Ou seja, Deus olha as intenções do nosso coração. Bom, quero ir para a segunda parte dessa reflexão do capítulo 1 ainda, dessa segunda parte do capítulo 1, também a segunda parte. Quando ele vai lá agora, vamos saltar aqui para o versículo 20, ele fala o seguinte, versículo 20 não, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, o viver é Cristo e o morrer é lucro. No versículo 20, ele fala, será Cristo engrandecido no meu corpo, no finalzinho, quer pela vida, quer pela morte. Ele fala, olha, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai dar esse julgamento do qual eu estou preso, mas Cristo vai ser engrandecido na minha vida, quer pela minha vida ou quer pela minha morte. Muito interessante que nós, pastores, participamos de muitos funerais, de muitos sepultamentos. E nós sabemos exatamente quando aquela pessoa que está ali sendo sepultada, o seu discurso, como é que foi a sua vida, o seu testemunho. E como é bom participar do momento desse em que a pessoa continua falando mesmo depois de morte. O seu legado continua firme, a sua fé alcança o coração dos seus filhos, netos, dos seus amigos, da sua igreja. Tem pessoas que passam pela nossa vida, mas tem pessoas que marcam a nossa vida. E tem tantos cristãos que são engrandecidos em Cristo, engrandecem a Cristo mesmo na sua morte. Paulo estava entendendo isso. Se for para viver, continuarei glorificando a Deus. Se for para morrer, continuarei glorificando. Por isso que ele termina, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Para o apóstolo Paulo, Cristo Jesus, Cristo, eu vou fazer a cruz, não era o fim. Ou seja, em Cristo, a morte não é um fim, a morte é um início. Então, mesmo que eu passe pela morte, ele entendia que era o início de uma vida, o desfrute de uma vida. Para quem não tem Cristo, a morte é o fim de tudo. O fechar os olhos para esse mundo é a incerteza do que vem depois. Se é que existe depois para alguns. Bom, para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabem que a morte não é o fim, é o início. Por isso que nós usamos a expressão, olha, essa pessoa ela não morreu, ela foi promovida para a glória. Olha que coisa linda, promovidos para a glória quando morremos. Porque na verdade somos libertos. Se Cristo, por meio da morte dele, nos deu uma nova vida, eu posso entender que também quando eu morrer para essa vida, terei vida em Cristo Jesus. E começa algo novo, ou seja, Cristo Jesus é como se fosse uma porta. Acho que você entendeu aqui a porta, né? A nossa porta. Ou seja, se Cristo é essa porta de uma nova vida, Ele é o abrir de uma nova realidade. Por isso que quando morremos, podemos ter a certeza e a alegria da salvação. É essa porta da qual Cristo nos faz entrar por meio dele para a salvação. Esse é o início que Paulo fala. Para mim, viver é Cristo e o morrer chega a ser lucro. Ele continua dizendo, e eu quero lembrar aqui dessa expectativa que ele tinha. Quando que Paulo entrou por essa porta? Ao caminho de Damasco. Ao caminho de Damasco, Deus intervém na vida de Paulo e abre uma nova vida para ele. Então ele começa a viver por Cristo e entende mesmo que ele venha a morrer, o morrer é lucro. Estudando essa passagem,
eu me dei conta de uma situação de William Barclay, um grande teólogo, que diz o seguinte: se cremos em Cristo Jesus, a morte é para nós união e reunião. É união e reunião. União com Cristo e reunião com aqueles que amamos e dos que, enquanto isso, nos tínhamos separado. Ou seja, é união em Cristo e a reunião com aqueles que também tiverem em suas vidas o clamor a Cristo Jesus. Vamos estar reunidos com aqueles que nós amamos, que confessaram Jesus. Que lindo! A morte é união com Cristo e reunião com aquelas pessoas que nós amamos. Essa é uma passagem muito linda. Daí ele fala, eu tenho desejo de partir. Ele começa a dizendo, no versículo 22, ele continua, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele fica nessa dúvida, mas se permanecer é importante, né, o que eu vou escolher? Ele fala no versículo 23, ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele fala, eu estou constrangido, eu devo ficar para abençoar vocês, porque existe uma obra muito grande, mas eu estar com Cristo, porque eu tenho esse desejo de partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Parece loucura, porque quando a gente pergunta para as pessoas, você tem desejo de morrer? Ninguém tem desejo de morrer, ninguém quer morrer. Mas Paulo fala assim, mesmo que isso venha acontecer na minha vida, estar com Cristo é incomparavelmente, não tem comparação de quão melhor será, ou é, para aqueles que já foram. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, estar com Cristo, eu tenho desejo de ir. A palavra usada aqui, de partir, né, é muito gráfica, dá para você entender ela, imaginar ela. É anelian, ou seja, é a palavra que usa numa ideia de levantar acampamento, desatar as cordas das tendas, tirar as estacas, vamos prosseguir a marcha. Olha que visão linda de você desfazer daquela tenda provisória, daquela barraca, tirar as estacas, levantar as cordas e prosseguir. Essa é a ideia de peregrinação. Estamos peregrinando, em determinado momento nós fazemos tendas, não fazemos casas de alvenarias, nós não estamos morando de forma definitiva, estamos em trânsito. Ele está falando, estou preparado para partir. Outra ideia é essa ideia de levantar as âncoras, né, do navio, continuar navegando. Essa ideia é de partir, tem um desejo de partir. E a outra ideia é a aplicação da solução dos problemas. A morte traz solução que a vida não nos traz. Ou seja, Apocalipse 22 vai falar um pouquinho sobre isso, que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, né, não haverá mais ranger de dentes. Toda dor e sofrimento vai se passar. A morte em Cristo Jesus traz soluções do que a vida nunca nos trará. Preste atenção, a morte em Cristo Jesus traz soluções que a vida nunca nos trará. É muito importante entendermos isso, porque daí nós temos uma visão da morte diferente. Eu não estou falando para você, né, viver de forma irresponsável. Claro que não. Tanto é que ele fala, olha, eu tenho muita coisa para fazer, quero viver responsavelmente. Enquanto eu viver, o viver é Cristo. Eu vou viver para a glória de Cristo. Eu vou viver aqui um testemunho que aponte para Cristo. Mas se a morte chegar, eu tenho certeza que ela é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E eu estarei pronto para viver essa realidade. Olha só o poder dessa passagem. Por isso que o versículo se destaca, que é o versículo 21, você precisava anotar e decorar. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele termina nos últimos versículos, principalmente o versículo 27, ele fala, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Se viver é Cristo, vivei de modo que glorifique a Cristo, de modo digno do Evangelho. Eu e você temos que ser leitores da Palavra de Deus, das Escrituras, para entendermos como viver de modo digno do Evangelho, que glorifique a Cristo. Enquanto estamos vivos, vivemos para Cristo e por Ele, e por Ele. E quando fecharmos os nossos olhos para esse mundo, abriremos diante de Deus, por meio de Cristo, porque a morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é união e reunião, como diz Barclay, união em Cristo e reunião com aqueles que nós amamos. Que eu e você estejamos preparados para esses momentos, para viver por Cristo, para glorificar a Ele enquanto estamos aqui, quando tocarmos o coração das pessoas, que as pessoas possam se sentir tocadas por Cristo Jesus, que possamos entender que o Evangelho ele tem um progresso, assim como um exército que avança e nada pode parar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e o Evangelho é poderoso. A igreja de Filipos
experimentou o poder do evangelho na vida daquelas pessoas que foram alcançadas. E o próprio apóstolo Paulo fala que as minhas circunstâncias sejam um estímulo. Vamos analisar a nossa vida. Nossa vida tem sido estímulo para a pregação do evangelho. Nós temos estimulado, por exemplo, os nossos filhos a seguirem a Cristo. Temos estimulado os nossos amigos a seguirem a Cristo, até aqueles que não são de Cristo ainda. Será que eles veem na nossa vida o caráter de Cristo, vem estímulo para seguir essa palavra e que estejamos preparados para viver para Cristo de modo digno do evangelho. E quando chegar a nossa hora, que possamos fazê-lo e entender que deixamos um legado. O legado maior é a nossa vida em Cristo Jesus. Olha só, tenho certeza que você vai poder estudar muito mais do que nós falamos aqui. Isso aqui é só um estímulo para que você continue lendo Filipenses e que você seja abençoado, tremendamente abençoado. Virão outros pastores agora nos próximos vídeos para Filipenses capítulo 2, 3 e 4. Certamente tem muita coisa boa aí pela frente que você abre o coração. Esse aqui foi só apenas uma introdução de Filipenses do capítulo 1. Que Deus te abençoe tremendamente. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pelo que ela me ensina e nos ensina. Obrigado porque ela é viva, ela é atual, ela é contemporânea, ela responde aos anseios do nosso coração. Que o Teu nome seja glorificado. Ao estudarmos a Tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas excelentes praticantes. Eu abençoo o Teu servo e a Tua serva e o faço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio de A Bíblia para você. Deus te abençoe.